Você já parou para pensar no que significa realmente defender a sua fé? Vivemos em tempos onde muitos se calam por medo de serem julgados, mas Santo Estevão ousou desafiar tudo e todos, mesmo sabendo o preço que pagaria. Ele sabia que a verdade muitas vezes incomoda, mas preferiu enfrentar a perseguição a negar o que acreditava. Quantos de nós teríamos essa coragem hoje? Pense bem, se a sua fé fosse posta à prova, você teria forças para defendê-la como ele fez? Este vídeo vai desvendar a história de um homem que nos ensina, até hoje, o verdadeiro significado de testemunho de fé. Ao longo da história do cristianismo, muitos se ergueram como exemplos de coragem, mas o primeiro mártir cristão foi um divisor de águas. Santo Estevão era alguém comum, como você e eu, mas sua força espiritual o fez extraordinário. Como ele encontrou essa força? O que o levou a desafiar as autoridades da época, mesmo sabendo que isso custaria sua vida? Essas perguntas nos levam ao cerne do que significa viver para algo maior do que nós mesmos. Ainda assim, há quem se pergunte, por que tanto ódio contra um homem que só pregava o amor? E aqui está a polêmica: o Evangelho não era, e ainda não é, algo fácil de aceitar. Ele desafia nossas zonas de conforto, exige transformação, e foi exatamente isso que Santo Estevão representou. Por isso, ele foi odiado por alguns, mas venerado por tantos outros. Prepare-se para mergulhar em uma história de fé inabalável e coragem sobrenatural. Se você já está se perguntando como alguém pode ter tamanha força diante da perseguição religiosa, não se preocupe. Vamos explorar essa jornada e entender como o exemplo de Estevão ainda ilumina nosso caminho. Mas antes, vamos descobrir quem foi esse homem extraordinário que mudou para sempre a história do cristianismo. Santo Estevão não nasceu em berço de ouro, nem fazia parte da elite da época. Ele era um homem comum, mas escolhido pela igreja primitiva para uma missão especial, servir a comunidade cristã. Ele foi nomeado um dos primeiros diáconos, responsável por atender às necessidades dos mais pobres e vulneráveis. Sua dedicação era tamanha que logo foi reconhecido como alguém cheio do Espírito Santo, um verdadeiro exemplo de fé. Imagine uma pessoa tão sábia e eloquente que seus argumentos eram irresistíveis. Santo Estevão não apenas ajudava os necessitados, ele pregava com uma convicção que tocava profundamente quem o ouvia. Ele não tinha medo de dizer a verdade, mesmo que isso significasse atrair a fúria de seus opositores. Não era apenas um diácono, era uma voz ativa que representava o coração da igreja nascente. Sua vida não era marcada por riquezas materiais, mas por virtudes espirituais. Ele era um homem simples, mas extraordinário em sua fé. Não é à toa que a igreja o reconheceu como o primeiro mártir cristão. Suas ações nos ensinam que, independentemente de nossa posição social, podemos ser instrumentos de Deus no mundo. Santo Estevão nos mostra que o verdadeiro testemunho de fé não está em palavras vazias, mas em atitudes concretas. E é exatamente isso que o torna tão relevante até hoje. Mas, para entender o contexto em que ele viveu e morreu, precisamos olhar para o ambiente da igreja primitiva. A igreja primitiva nasceu em um cenário de adversidades. Após a ressurreição de Cristo, os apóstolos e seguidores enfrentaram uma perseguição religiosa intensa. O judaísmo da época via o cristianismo como uma ameaça à sua tradição, enquanto o Império Romano não tolerava qualquer movimento que desestabilizasse sua ordem. Ser cristão, naquele tempo, significava literalmente arriscar a vida. Os primeiros cristãos não tinham templos grandiosos ou liberdade para expressar sua fé publicamente. Eles se reuniam em casas simples, muitas vezes em segredo, para celebrar a Eucaristia e compartilhar o Evangelho. Era um ambiente onde a fé precisava ser vivida de forma corajosa, e Santo Estevão foi um dos maiores exemplos dessa coragem. Em meio a esse cenário, a figura de Estevão despontava como um líder comprometido e cheio de amor por sua missão. Ele sabia que sua pregação colocava sua vida em risco, mas isso não o impediu de proclamar a verdade. A história do cristianismo é marcada por esses momentos de desafio, onde a fé era provada no fogo da perseguição. Entender o contexto da igreja primitiva nos ajuda a valorizar ainda mais o sacrifício de Estevão. Mas o que o levou a ser julgado e condenado? Essa resposta nos leva ao próximo ponto, seu confronto direto com as autoridades judaicas. Santo Estevão não era apenas um pregador eloquente, ele era um homem que falava com ousadia.
Suas palavras tinham o poder de confrontar, de expor as contradições das autoridades religiosas da época. Ele não temia apontar os erros daqueles que se opunham ao Evangelho, o que o colocou em rota de colisão com o Sinédrio, o conselho religioso judaico. As autoridades não suportavam sua mensagem, pois ela desafiava a visão tradicional que tinham da lei de Moisés. Santo Estevão acusava-os de serem hipócritas, de resistirem ao Espírito Santo e de rejeitarem o Messias enviado por Deus. Era como colocar o dedo em uma ferida que eles preferiam ignorar. E isso despertou um ódio profundo. O julgamento de Estevão foi um espetáculo de intolerância. Ele foi falsamente acusado de blasfêmia, o que, na tradição judaica, era um crime gravíssimo. No entanto, ao invés de se defender com medo ou omissão, Estevão usou a oportunidade para pregar com ainda mais força. Imagine a coragem necessária para enfrentar seus acusadores com tanta convicção. Mas o que exatamente ele disse que causou tanta revolta? No próximo ponto, veremos o discurso que marcou sua vida e o transformou no primeiro mártir cristão. Quando Estevão foi levado diante do Sinédrio, ele sabia que não seria apenas julgado, mas condenado. Ainda assim, ele não recuou. Ao contrário, ele aproveitou a ocasião para fazer um dos discursos mais marcantes da história do cristianismo. Em vez de se defender, ele usou sua fala para recapitular toda a história da salvação, desde Abraão até Jesus. Suas palavras eram claras, poderosas e penetrantes. No discurso, Estevão acusou as autoridades de serem os responsáveis pela morte do Messias. Ele afirmou que, assim como seus antepassados rejeitaram os profetas enviados por Deus, eles agora rejeitavam o próprio Cristo. Suas palavras eram como flechas que atingiam os corações endurecidos daqueles que o julgavam. Era como se ele segurasse um espelho diante deles, expondo suas falhas mais profundas. Esse discurso não foi apenas uma acusação, foi uma pregação. Santo Estevão transformou o momento mais sombrio de sua vida em uma oportunidade de proclamar a verdade. Ele sabia que sua mensagem incomodaria, mas também sabia que ela era necessária. Como ele mesmo demonstrou, o testemunho de fé muitas vezes exige confrontar o erro, mesmo que isso tenha um custo alto. O impacto de suas palavras foi tão grande que as autoridades ficaram enfurecidas. E, nesse momento, a fúria deu lugar à violência. Mas antes de mergulharmos nesse momento trágico, precisamos entender como ele manteve sua força até o fim. Os minutos finais de Santo Estevão foram de uma beleza trágica. Quando foi arrastado para fora da cidade, ele sabia que seu fim estava próximo. Ainda assim, ele permaneceu sereno. Durante o apedrejamento, Estevão olhou para o céu e viu a glória de Deus, com Jesus à sua direita. Imagine a força que isso deve ter lhe dado. Ele não viu a morte como um fim, mas como uma passagem para a eternidade. Mesmo diante de tamanha crueldade, Estevão não desejou mal aos seus algozes. Pelo contrário, ele orou: Senhor, não lhes imputes este pecado. Essa atitude de perdão é um testemunho poderoso para todos nós. Ele nos ensina que o amor cristão vai além de qualquer ofensa ou injustiça. Quem de nós seria capaz de fazer o mesmo em uma situação tão extrema? O martírio de Estevão não foi apenas um ato de coragem, mas um marco na história do cristianismo. Ele foi o primeiro a morrer por sua fé em Cristo, inaugurando uma longa lista de mártires que entregaram suas vidas pelo Evangelho. Seu sacrifício mostrou que a mensagem de Jesus valia mais do que qualquer bem terreno, até mesmo a própria vida. Mas o mais impressionante é que sua morte não foi em vão. Ali, entre os seus algozes, estava alguém que seria profundamente tocado por aquele testemunho de fé. Vamos conhecer esse personagem no próximo tópico. Entre os que presenciaram o apedrejamento de Santo Estevão estava Saulo de Tarso, o futuro São Paulo. Naquele momento, Saulo era um perseguidor fervoroso dos cristãos e consentiu com a execução de Estevão. Ele não apenas assistiu ao martírio, mas também cuidou das vestes daqueles que atiraram as pedras. Era como se ele estivesse simbolicamente apoiando a injustiça. No entanto, algo mudou dentro de Saulo. O testemunho de fé de Santo Estevão plantou uma semente em seu coração. Mesmo sem perceber, Saulo foi impactado pela coragem e serenidade daquele que entregava sua vida em nome de Cristo. É curioso pensar que o primeiro mártir cristão teve um papel indireto na conversão de quem se tornaria um dos maiores apóstolos da Igreja.
A transformação de Saulo, anos depois, nos ensina que o testemunho de fé pode impactar vidas de maneiras que nem sempre conseguimos ver. Muitas vezes, não percebemos o alcance de nossas ações, mas Deus trabalha até nos corações mais endurecidos. É um lembrete poderoso de que nossos gestos de amor e coragem podem transformar o mundo ao nosso redor. Esse encontro é um dos maiores exemplos de como Deus escreve histórias surpreendentes. E, a partir de Santo Estevão, aprendemos que mesmo os sacrifícios mais dolorosos podem dar frutos eternos. Agora, vamos entender como o legado dele continua a inspirar cristãos ao longo dos séculos. O exemplo de Santo Estevão atravessa os séculos como um farol para todos os cristãos. Ele nos ensina que a fé não é apenas algo que professamos com palavras, mas algo que demonstramos com nossas ações. Em tempos de perseguição religiosa, ele nos lembra que a coragem vem de uma conexão profunda com Deus. Mas como podemos aplicar isso hoje? Muitas vezes, enfrentamos desafios que testam nossa fé, talvez não como no tempo de Estevão, mas ainda assim significativos. Seja no trabalho, na escola ou mesmo na família, somos chamados a viver como testemunhas de Cristo. E a pergunta que devemos nos fazer é: estamos dispostos a sermos fiéis, mesmo quando é difícil? Santo Estevão nos mostra que vale a pena. O perdão que ele ofereceu a seus algozes também é uma lição prática para todos nós. Quantas vezes guardamos mágoas por coisas pequenas, enquanto ele perdoou em um momento de dor extrema? A próxima vez que você sentir dificuldade em perdoar, lembre-se de Santo Estevão e peça a Deus a graça de agir com o mesmo amor. O legado dele é um convite à ação. Não basta admirá-lo, é preciso seguir seu exemplo. Mas, para entender a profundidade do martírio no cristianismo, precisamos explorar o significado desse sacrifício em nossa fé. No cristianismo, o martírio não é visto como uma derrota, mas como a maior prova de amor e fidelidade a Deus. A palavra mártir significa testemunha, e é exatamente isso que Santo Estevão foi, uma testemunha fiel até o último instante. Seu sangue, como dizia Tertuliano, é a semente da Igreja, pois seu sacrifício inspirou muitos a seguirem o caminho de Cristo. O martírio também nos ensina que a fé não é algo superficial. É um compromisso que envolve toda a nossa vida. Estevão nos mostra que vale a pena lutar por aquilo em que acreditamos, mesmo quando tudo parece estar contra nós. É uma mensagem poderosa, especialmente em tempos de relativismo, onde muitos têm medo de se posicionar. Muitos cristãos enfrentaram perseguição religiosa ao longo da história, e muitos ainda enfrentam hoje. O exemplo de Estevão nos lembra que não estamos sozinhos. Estamos conectados a uma história de coragem e fidelidade que atravessa gerações. Agora que entendemos o significado do martírio, o que Santo Estevão nos deixa como mensagem final? Vamos explorar isso na conclusão. Santo Estevão nos lembra que ser cristão é muito mais do que um título, é um chamado à coragem, à fidelidade e ao amor incondicional. Ele nos convida a viver nossa fé com intensidade, mesmo quando enfrentamos dificuldades. Não há maior exemplo de testemunho de fé do que aquele que entrega tudo, até a própria vida, por amor a Deus. Que sua vida seja uma inspiração para todos nós, para que tenhamos força em nossos desafios diários. Se você se sentiu tocado por essa história, não deixe de se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhá-lo com quem precisa conhecer a história do primeiro mártir cristão. Ative as notificações para continuar aprendendo mais sobre a riqueza da nossa fé católica. Até o próximo vídeo!